É muito importante que tenhamos o conhecimento das alterações e respostas metabólicas durante o treinamento, seja ele o treinamento resistido, como a musculação, ou o treinamento aeróbio de baixa, moderada e alta intensidade, como o HIIT. Por exemplo, por que conforme aumenta a intensidade do exercício, a nossa ventilação vai aumentando? Por que conforme aumenta a intensidade do exercício, essa resposta da ventilação aumenta? Não é porque eu quero consumir mais oxigênio, não é isso. E sim porque eu tenho que eliminar mais CO2. Vou explicar melhor essa resposta fisiológica. Então vamos supor que eu estou no treinamento aeróbio lá, na esteira, por exemplo, eu estou em baixa intensidade. Se eu estou em baixa intensidade, eu não preciso de todas as fibras musculares sendo recrutadas para manter esse trabalho. Então, sei lá, estou a 4 por hora na esteira. 4 por hora na esteira, eu preciso de 20 fibras musculares trabalhando. Então o córtex motor primário manda informação para recrutar as unidades motoras, ou seja, para recrutar as fibras musculares e me manter nesse trabalho de 4 km por hora. E aí manda informação e as fibras do tipo 1 falam, opa, como não é alta intensidade, eu dou conta de recrutar de ser essas 20 fibras que vão contribuir para o trabalho. Só que como são 20 fibras trabalhando, eu tenho a formação de ATP. ATP advindo predominantemente da via aeróbia. E a via aeróbia acontece nas mitocôndrias, através do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons. Então olha só, em repouso, nós não temos um grande consumo de oxigênio. Por quê? Porque, sei lá, em repouso você tem 5 fibras musculares trabalhando para te manter nessa posição que você está agora aí parado em pé. Mas conforme você saiu do repouso e passou para 4 por hora, agora são 20 fibras musculares trabalhando. 20 fibras musculares trabalhando são 20 ciclos de Krebs. E por que eu estou falando isso? A função do ciclo de Krebs é oxidar o acetil-CoA. Porque o acetil-CoA, ele veio do piruvato, ou seja, do carboidrato, ou ele veio dos ácidos graxos, da gordura. Então, quando a glicose, e aí não importa se você comeu a batata doce ou açúcar de mesa, o que entrou no seu sangue foi a glicose. O que mudou foi a velocidade de entrada, a velocidade de absorção. A glicose passou pela glicólise anaeróbia, no final formou o piruvato. O piruvato, ao entrar para a mitocôndria, sofre a reação através do complexo piruvato desidrogenase e vira acetil-CoA. Já os ácidos graxos que foram liberados do tecido adiposo, ele agora, ao entrar na mitocôndria, sofre a beta-oxidação, que é o processo de converter os ácidos graxos em acetil-CoA. Qual que é a importância do acetil-CoA? Somente o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. A função do ciclo de Krebs é oxidar, extrair a energia do acetil-CoA. Extrair na forma de hidrogênio. Por quê? Porque nos hidrogênios tem os prótons H+, e os elétrons, que é onde está contido a energia. E agora eu uso transportadores de hidrogênio como NAD e FAD para pegar esses hidrogênios que têm os elétrons para levar para a cadeia transportadora de elétrons e formar o ATP. Só que nesse ciclo de Krebs, quando ele oxida o acetil-CoA, também forma CO2. Esse CO2 sai da mitocôndria, sai do músculo e vai para o sangue. E esse CO2 no sangue aumentando, diminui o pH. Então, para agora esse CO2 ser controlado no sangue, eu tenho ali quimioceptores. Quimioceptores são receptores sensíveis ao ambiente químico. Eles estão presentes principalmente no arco da artéria aorta e na carótida interna e também no bulbo. Então eles informam o ambiente químico. Como agora tem mais CO2 ali presente, e por quê? Porque agora tem 20 fibras musculares trabalhando, eles informam ao núcleo do trato solitário, que é o centro de controle respiratório, que agora manda você aumentar a ventilação. Para quê? Para eliminar esse CO2. Além disso, como tem fibras musculares trabalhando, está tendo mais produção de hidrogênio. Hidrogênio também é algo que diminui o pH. Então eu estava a 4 por hora, agora passei para 5 por hora. 5 por hora,
Agora 20 fibras trabalhando não dá. Então eu tenho que ter agora, sei lá, 100 fibras musculares trabalhando. 100 fibras musculares trabalhando, as fibras do tipo 1 falam, eu ainda dou conta. 100 fibras musculares trabalhando, agora são mais ciclo de Krebs. É mais produção de CO2. É mais CO2 indo para o sangue e os quimioreceptores informam ao núcleo do trato solitário para aumentar ainda mais a ventilação. E chega num momento agora que há um aumento exponencial na ventilação. Inclusive esse ponto nós conhecemos como limiar anaeróbio ventilatório. Ou seja, a ventilação vinha aumentando de maneira linear, mas agora houve aumento exponencial. E você percebe isso na prática ainda. Por que aconteceu isso? Porque agora que todas as fibras musculares do tipo 1 foram recrutadas, agora começa a entrar em ação principalmente as fibras do tipo 2A. Então as fibras do tipo 1 estão sendo recrutadas, mas agora, para eu manter agora a intensidade que eu passei de 7 para 8 por hora, eu preciso de mais fibras recrutadas. Como todas as 1 já foram recrutadas, entra as fibras do tipo 2A. Só que as 2A falam o seguinte, só que tem um problema, eu não tenho tantas mitocôndrias e capilares como as das fibras do tipo 1. Então eu vou ter que ter formação de ATP advindo, eu vou ter que ter uma contribuição maior da via anaeróbia para formar ATP. Atenção, não é que a partir do limiar anaeróbio passa a ser predomínio anaeróbio, não é isso. E sim que a partir do limiar anaeróbio há um aumento da contribuição anaeróbia para formar ATP. E daí, Rafael, nessa via da anaeróbia, da glicólise anaeróbia, no final, a formação de lactato. A importância disso é porque o lactato tira os hidrogênios de dentro da célula. Os hidrogênios intracelulares levaria a fadiga por acidose metabólica. Então, como agora a glicólise anaeróbia está mais ativa, está contribuindo mais para a formação de ATP, eu tenho a formação do lactato que tira esses hidrogênios para o sangue. Só que para poder continuar lactato tirando hidrogênio de dentro do músculo e levando para o sangue, tem que ter alguém tamponando no sangue esses hidrogênios. E esse alguém é o bicarbonato de sódio. Quando o bicarbonato de sódio tampona os íons de hidrogênio, forma CO2. Então agora eu tenho o CO2 advindo do ciclo de Krebs e o CO2 sendo produzido pelo tamponamento do bicarbonato de sódio nos íons de hidrogênio. Então agora tem mais CO2 no sangue. Acontece uma maior informação dos quimioreceptores para o núcleo do trato solitário para aumentar ainda mais a ventilação. E existe ainda um momento onde nós chamamos de ponto de compensação respiratória, que é a intensidade do exercício, onde tem um aumento exponencial muito maior da ventilação. Por que acontece isso? Porque chega no momento que eu tenho esfoliação do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio não dá mais conta de tamponar os hidrogênios. E por quê? Porque conforme eu vou entrando em intensidade, as fibras do tipo 2A vão entrando em ação e depois tem as fibras do tipo 2X. Que aí capilares e mitocôndrias não tem, ou seja, eu exijo ainda mais contribuição anaeróbia lática para formar ATP. De novo, não quer dizer que ficou agora predomínio anaeróbio, não, o predomínio é aeróbio, mas existe uma maior ainda contribuição anaeróbia. Então forma muito hidrogênio, lactato pega esse hidrogênio e leva para o sangue, está levando muito hidrogênio para o sangue, só que o bicarbonato de sódio lá no sangue chega uma hora que não consegue mais tamponar, não dá mais conta de tamponar esses hidrogênios. E o que acontece então? Vai levar a fadiga, diminui o pH. E agora o que acontece? Então se o lactato não consegue levar mais hidrogênio, porque lá no sangue o bicarbonato de sódio não consegue tamponar, para eu poder continuar levando hidrogênio do músculo para o sangue, eu tenho que ter um gradiente de concentração, ou seja, no sangue tem que estar pouco hidrogênio para que o lactato tire do músculo e leve para o sangue. Mas como o bicarbonato de sódio não consegue mais tamponar, começa a sobrar hidrogênio dentro do músculo. Para poder compensar, eu tenho um mecanismo de alcalose respiratória, ou seja, eu tenho uma hiperventilação para eliminar mais CO2. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que conhecer todas as variáveis fisiológicas. Eu tenho que conhecer o limiar anaeróbio ventilatório, o ponto de compensação respiratória, o VO2 máximo, para que a minha prescrição de treinamento possa ser mais criteriosa, para que eu possa entender essa repercussão metabólica que acontece no organismo. E dessa maneira eu poder modificar
e alterar diversas adaptações que eu preciso fazer no meu aluno, por exemplo, para levá-lo ao emagrecimento, ao tratamento de diabetes, da hipertensão arterial, porque se eu ficar dizendo que basta fazer exercício, que é saúde e qualidade de vida, não vou trazer esses impactos fisiológicos importantes. Então é imprescindível que nós possamos conhecer essas respostas fisiológicas. Espero que tenha ajudado o vídeo.